No quarto dia de protestos contra medidas de deportação de imigrantes nos Estados Unidos, em Los Angeles, manifestantes entraram em confronto com a polícia local e tropas da Guarda Nacional enviadas pelo presidente Donald Trump à cidade no domingo. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que está processando o governo Trump após a Guarda Municipal ter sido mobilizada sem a permissão dele. Em uma publicação na rede social X, o governador escreveu: "Isso é exatamente o que Donald Trump queria. A ordem que ele assinou não se aplica apenas à Califórnia. Isso permitirá que ele vá a qualquer estado e faça a mesma coisa." Palavras, portanto, do governador de Los Angeles. Pois é, o governador, que é do Partido Democrata, também anunciou a solicitação formal para que o governo Trump revogue o envio ilegal de tropas ao condado de Los Angeles. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a decisão de mobilizar a Guarda Nacional em resposta aos protestos em Los Angeles, Trump afirmou que a intervenção impediu que a cidade fosse, segundo ele, completamente aniquilada. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a professora de Relações Internacionais da UERJ, Clarissa Forner. Muito boa noite e já obrigado pela participação da senhora aqui com a gente no jornal, viu? Boa noite, Andréia. Boa noite, Síria. Eu que agradeço por estar aqui. E qual é a análise inicial que a senhora faz desse acontecimento lá nos Estados Unidos, com o envio das tropas e essa briga aí entre o Trump e o governador de lá? Bom, eu acho que é um processo que tem muitas camadas e que, de alguma forma, também mostra um conjunto de tendências que vem se aprofundando ao longo esses primeiros meses desse mandato do Trump. Algumas tendências que, inclusive, já apareciam também no primeiro mandato, mas que me parecem estar um pouco mais aguçadas nesse contexto agora. Por exemplo, esse processo de militarização das políticas migratórias, pensando tanto da política de fronteira de forma mais ampla, mas também do modo de gerenciar o tratamento desses imigrantes internamente, e agora estendendo isso, de forma muito controversa, muito contraditória, também para os protestos, para o uso da Guarda Nacional. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto que eu destacaria certamente. E para além disso, também acho que esse realce dessas tendências cada vez mais autoritárias. Uma das coisas que passou nesse VT inicial é justamente essa disputa que está sendo travada agora, me parece, entre o Trump e o Gavin Newsom, o governador da Califórnia, e me parece que todo esse esforço de colocar a força em campo e também usar todo o aparato midiático, as redes sociais, para contrariar a autoridade desse governador, entram nesse conjunto de tentativas também do Trump de deslegitimar os seus oponentes. Então, a gente está falando de um estado, no caso, a Califórnia, um estado democrata, e é muito parecido também com o que ele tem feito, inclusive, com as universidades, justamente no sentido de esgotar esses oponentes, usar, inclusive, os recursos financeiros, o recurso da força. Então, acho que se a gente, para começar, talvez, essa discussão, eu apontaria esses elementos, essa militarização excessiva e também esse reforço dessas tendências autoritárias, sem dúvida nenhuma. Agora, dá para fazer uma análise, professora, que a Casa Branca de fato acredita que essas ações aí vão empolgar os eleitores, e acredita que a lei e a ordem, assim como a repressão agressiva à imigração, são temas que trazem apoio eleitoral a Trump? Eu acho que a gente pode pensar, Síria, que esse eleitorado, ele tem muitas faixas, ele tem muitas franjas, dá para dizer assim. Então, a gente tem visto, inclusive, algumas pessoas, ou da opinião pública, ou de figuras políticas que são mais alinhadas a um conservadorismo, Eu acho que eu vi ontem, por exemplo, uma fala do Newt Gingrich, que é um desses representantes históricos do conservadorismo norte-americano, apoiando essas medidas do Trump. Então, eu acredito que talvez, pensando nesse eleitorado mais convicto, que elegeu o Trump justamente por conta dessas posturas mais agressivas, talvez isso faça sentido, mas eu não diria que seja uma percepção compartilhada, pelo eleitorado como um todo. Acho que é bastante possível que parte do eleitorado talvez mais moderado, e aí, claro, o eleitorado mais progressista, vejam essas medidas como bastante
excessivas, né? E a gente está falando de uma prática que ela não é usual, que é justamente essa invocação da Guarda Nacional a partir da presidência, né? Essa tendência de federalizar esse uso. Acho que é importante deixar isso claro também, né, para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, que normalmente, né, o que é usual, a Guarda Nacional ela é uma espécie de força de mobilização para questões emergenciais, vamos dizer assim, né? E ela é uma força militar, importante deixar isso claro também, mas o que é mais usual historicamente é que ela seja mobilizada a partir dos estados, né, e não a partir da presidência, porque justamente isso entra numa questão que é muito delicada dentro da história dos Estados Unidos, que é o emprego interno das Forças Armadas, né? Então, existem, né, todo um conjunto de leis no aparato legal norte-americano, no aparato jurídico, que justamente não viabilizam esse tipo de aplicação dessa forma que está sendo proposta, né, pelo Trump. Então, acho que abre aí uma série de questões muito controversas e imagino que para parte desse eleitorado isso possa soar de forma talvez não tão favorável necessariamente. Agora, do ponto de vista constitucional, como é que você tem visto essas ações do Trump de um modo geral? A gente fala de vários pontos ali, já tem gente falando que ele está rasgando a Constituição norte-americana, que era tão consolidada e que ele está quebrando muitas regras desde que foi eleito para esse segundo mandato e arrumando briga no mundo inteiro, né? Aquele que está jogando pedra para tudo que é lado, quebrando vidraça, inclusive dentro de casa, né? Do ponto de vista constitucional, ele está indo corretamente? Me parece que não, né? Ele está fazendo o que a gente pode chamar, né, de uma talvez uma extensão desses dispositivos constitucionais e jurídicos, né? Que eu acho que é o que ele faz em várias medidas, né? Essas de estender esses poderes de uso das forças internamente, o que ele faz também de governar, né, majoritariamente a partir das ordens executivas. Via de regra, são dispositivos que estão colocados nesse aparato jurídico e constitucional norte-americano, mas elas são pensadas para contextos excepcionais, né, muito específicos, e que no caso do Trump estão se tornando uma espécie de regra. E nesse caso específico, né, pensando nessa mobilização da Guarda Nacional, ele usa um argumento que é o argumento de uma potencial rebelião, né, o que também já sugere uma exceção. A minha avaliação é que não necessariamente talvez faça sentido, né, que isso não necessariamente se aplique nesse caso, né, pensando nesse contexto dos protestos, né. Então, de forma, né, bastante, acho que de forma geral, e aí respondendo essa pergunta, acho que sim, ele tem realmente aprofundado muitas dessas autoridades, desses dispositivos, e tem ameaçado, né, invocar também leis que são muito contraditórias nesse sentido, né? Se tem falado muito nos últimos dias, por exemplo, do ato de insurreição, né, o Insurrection Act, que é um ato que ele já ameaçou também invocar ali no contexto de 2020, na época dos dos protestos, né, do grupo Black Lives Matter, que é justamente esse, sim, um dispositivo que permite esse uso das Forças Armadas internamente, né? Então, eu penso que isso seria realmente bastante complicado, né? E também traria aí um adicional de complexidade maior para essa situação, né? Ele ainda não fez isso, mas é uma ameaça que tem sido colocada. Tá certo, professora. A gente agradece muito, viu, a sua participação. A Clarissa Forner, que é professora de Relações Internacionais da UERJ. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Eu que agradeço. Até a próxima.